Então, para quem está chegando agora, fazendo a entrevista com a Joana. Voltou, galera. Voltou. Continuando. Tava muito boa, tava muito bom o papo. Eu peguei até a parte que você falava do artesanato, Joana. Eu acho que mestra e às vezes de um grupo em todo, né? Às vezes é de uma pessoa que ele saber, de um artesão, tem um artesão lá no interior da Paraíba que tem aquele saber fazer de aplicação no couro, né? Isso é cultura popular, né? É patrimônio, é cultura popular, né? Então, todos esses saber fazer, né? Tudo que tem esse trabalho artesanal, esse saber fazer específico, pode ser considerado cultura popular. Uhum. E eu acho interessante, assim, gente, a Joana é a minha amiga que eu adoro, assim, escutar falar. Sabe essa pessoa, assim, volta e meia, eu tô escutando a Joana falar e eu pego um caderninho, começo a anotar algumas coisas, eu sempre aprendo muita coisa. Por isso que eu falei, gente, a primeira pessoa que eu quero entrevistar é a Joana, porque eu quero que todo mundo... Caiu aqui meu celular. Que eu quero que todo mundo Oi, conheça a Eli! Joana também. Oi, Né? Às Elis! vezes eu vou pro Beijo Rio de pra tu! Janeiro, aí eu falo da Joana. Eu estava no Recife, eu falo da Joana. E aí, outro dia que a gente estava conversando, ela, Joana falou sobre a relação do povo guarani com a música e de como isso tem a ver com a cultura popular. E eu fiquei assim, só pensando assim, gente, uma amiga que te fala da relação do povo guarani com a música. Vocês já pararam para pensar assim, alguém sabe qual é a relação do povo guarani com a música, assim? Não é bom conhecer uma pessoa que sabe alguma coisa sobre o assunto? Então eu fico muito feliz com esse aprendizado e eu vou pedir, vamos compartilhar a coisa que eu ouvi que você falou, Joana, que eu achei muito bonito, né? Aproveitando que hoje é o dia do índio, né? Um pouco sobre essa relação da cultura do povo guarani com a música e como isso tem a ver com cultura popular. Como isso ensina a gente da cultura popular. Eu acho que são linguagens, né? E para quem não é ocidental, assim, a gente ocidental a gente tem essa questão de querer categorizar tudo, né? E ter essa necessidade, na verdade, de querer categorizar e botar tudo em caixinhas, assim, né? Em métodos, né? Metodologias. E para os Guarani, a música é uma forma de educar o seu povo. Né? Então, além de uma relação social muito forte que eles têm, que vai além da relação social apenas material, mas eles têm uma relação espiritual, né? Com os rituais, enfim, e com toda a cosmologia deles, a música está dentro dessa relação. Né? Então, a música ela não faz parte só da cosmologia, dos rituais para os Guarani, né? Mas ela também é uma forma de educar. Né? Eles veem como uma aula, tipo, tocar coletivamente e na aldeia para eles é como eles estarem no momento numa sala de aula para nós. Né? Uma Uhum. comparação assim com o mundo ocidental, né? E eu Enfim, sinto também, Joana, que você tem falado muito do mundo ocidental. Você sempre falou, né? Mas acho que a Joana está falando mais disso depois que ela voltou do Sri Lanka. Conta com um pouco certeza. pra gente isso. Com certeza, né? Porque O que você foi fazer no Sri Lanka? Conta que o pessoal nem todo mundo sabe. então, o meu companheiro, o Isaías, né? Quem não conhece, né? Ele se chama Isaías Alves, ele é instrumentista, né, ele é baterista. E ele foi trabalhar no Sri Lanka, fazer um trabalho com uma galera, uns outros músicos e uma cantora também da Espanha. E ele foi trabalhar num hotel, tocando num bar de hotel no Sri Lanka, e eu fui visitá-lo. Passei um mês no Sri Lanka e descobri que o Sri Lanka foi colonizado por portugueses. As primeiras pessoas que chegaram lá foram os portugueses, né? E depois ele foi ocupado pelos holandeses
e depois por um tempo, e quem ficou mais tempo lá e que de fato fez toda, né, a colonização acontecer mesmo, assim, foram os ingleses. Mas Fala da sua claro, brisa com Sri Lanka. da minha brisa, lá no Sri Lanka é totalmente outra cultura, né? Porque é outro continente, né? O Sri Lanka fica na Ásia, abaixo da Índia. O país é uma ilha. Lembra muito São Luís. Vamos falar de São Luís aí, a Tchur tá aí. Oi, Tchur, beijo pra ti, beijo pra São Luís. Saudades de vocês. Gente, para quem não conhece, já que a Tchur entrou aqui, eu vou recomendar um grupo que se chama Afros. Ela faz parte desse grupo, ela é musicista, percussionista, linda, maravilhosa desse grupo. É um grupo de mulheres lá de São Luís, porretas, que trabalham só com música autoral delas. E vocês têm que conhecer. Então, as meninas manivas eu sei que já conhecem, porque eu já apresentei. Mas quem não conhece, conheço o trabalho delas, porque o trabalho delas é incrível. E elas trabalham com esse tema que a gente está falando aqui também, que é a cultura popular e que são os ritmos afro-indígenas. Elas fazem um trabalho incrível, inclusive, né? E essa questão do Ocidente eu falo sempre, porque quando eu fui dar aula, assim, eu fazia questão de lembrar sempre aos meus alunos que hoje em dia o que a gente tem, o que a gente aprende na universidade e nos meios acadêmicos é a cultura do Ocidente ainda, né? A cultura do ocidental ela predomina, entendeu? Então assim a gente não lê um filósofo africano, né? A gente não lê uma escritora indígena, sabe? Claro, eu tento levar na medida do possível todos os nossos pensadores, que eu chamo que os nossos pensadores são os pensadores afro-indígenas, né? E eu sempre tento levar para a academia, mas alguns textos, assim, a gente tem ótimos, né? Pensadores afro-indígenas no nosso país, a gente não precisa nem sair daqui, né? Do Brasil. Mas, assim, o padrão, ele é ocidental, sabe? Então, a gente tem que porque a gente está tão imerso nisso no Ocidente que a gente não se lembra às vezes, né? Que o padrão né, ocidental. E aí existem várias categorias, né? Da literatura decolonial, né? O epistemicídio, né? Que a galera chama, que é uma das categorias que os acadêmicos usam para falar desse epistemicídio dos autores negros, das autoras negras, e indígenas, né, na nossa literatura ocidental, na academia. Então, eu sempre falo sobre isso porque é o que a gente tem como padrão, né, o Ocidente. Só que eu acho legal a gente lembrar disso, porque senão a gente fica muito numa bolha ocidental, né? Às vezes sem perceber, assim. E, na verdade, hoje em dia, as pessoas mais incríveis que você lê são indígenas, né? A gente tem aí o Copenau, o Krenak, né? Pensadores maravilhosos que estão aí com os livros super, né, bem vendidos. Então, isso quer dizer que não é que não existe, né? É porque não está lá dentro do conhecimento oficial mesmo. Uhum. Outra coisa também que eu acho que dialoga, né, com esse tema da cultura popular, do Ocidente e Oriente, é a relação com o corpo, né, Joana? Eu acho que eu, até por essa observação, por eu ser psicóloga, por eu ser psicóloga corporal, né, pelo Reich, pelo conceito de energia, que dialoga tanto com a cultura oriental, e, pelo meu nomadismo, né, por vir do Rio de Janeiro para morar no Sul, eu vou percebendo que tem uma relação muito diferente com o corpo associada à cultura. Até o carnaval, esse ano eu passei no Recife, conheci a Bahia, também estive em Salvador, e essa foi uma observação que eu senti muito, assim, a relação com a rua, né, com multidão e a corporeidade, né? Você está em Porto Alegre, por exemplo,
as pessoas têm muito mais assim dificuldade de encostar uma nas outras, né? Bom, agora em tempos de epidemia até faz sentido, mas não era o caso e essa corporeidade muda muito, né? Isso tem a ver com cultura popular também, né, Joana? Total, total, né? A partir do momento que você não vive a cultura popular, os sociólogos vão falar isso, né? Assim, eu não gosto muito de utilizar, mas assim é uma coisa tão óbvia que os sociólogos, os próprios sociólogos ocidentais vão falar, né? Eles vão dizer que a cultura popular, o Durkheim vai falar que, por exemplo, a cultura popular é para ele uma solidariedade mecânica. Por que, que é uma solidariedade mecânica? Porque é uma coisa vivida naturalmente, né? Naturalmente naquela comunidade, né? Então ela vai passar ou de vô para neto, ou de pai e mãe para filhos e filhas, ou às vezes na tua família a galera não toca, não dança, mas a galera tu vai com a galera do bairro, com teus vizinhos, com o grupo que tem no teu bairro, né? Então, tá tudo muito ligado a essa questão natural de comunidade, de viver em comunidade, de viver em forma comunitária, né? E essa relação, né, foi a relação que a gente cortou, né, pós-modernidade, né? A gente cortou essa relação natural com a cultura popular. A gente cortou a relação com a comunidade natural, né? Então, assim, essa corporalidade que é tão presente na cultura popular, por que que ela não é tão espontânea no sul do Brasil quanto no Nordeste, que tu percebeu, né, Alice, nas tuas viagens e tal, nas tuas dimensões? Porque não é interessante numa região, para o sistema capitalista, numa região que é totalmente industrial, como o sul do Brasil, que as pessoas deixem de trabalhar e consumir para ir passar o dia inteiro dançando, né? Então, a gente vai voltar a falar daquela coisa que a gente sempre fala, que o trabalho do artista não é valorizado, né, na nossa região. Uhum. Né, que artista é tratado como vagabundo e toda aquela história, né? Que a gente pode estender até essa discussão para o Brasil inteiro, porque tá aí o Jales. Oi, Jales! E aí, meu irmão, como é que tu tá? Saudade de vocês. A Tchur tá aí também, né? Eles podem falar também sobre isso, que eles são de São Luís, são do Maranhão, e essa questão, assim, então, esse aterramento, essa corporalidade, tipo, eu sempre falo isso, quem me conhece, que eu nem sinto tanta saudade dos ritmos, porque os ritmos eu posso reproduzir, né? Posso tocar junto com Isaías, ou sem Isaías, com as manivas, com vocês. A gente, né, tem esse trabalho com os ritmos da cultura popular, mas o que eu sinto mais vontade, mais falta é dessa relação com o corpo, de dançar. Eu sinto muita saudade de dançar até morrer, tipo, dançar até me acabar de dançar, assim, de ficar sem conseguir andar de tanto dançar. Cultura popular, né? Tipo, sei lá, dançar um forró, dançar um coco, dançar um tambor de crioulo, dançar uma coisa que qualquer um pode chegar ali e dançar, né? Claro que não é bem assim, você não vai chegar que nem um louco, né? Uma doida dançando em qualquer lugar, assim, se metendo. Mas, assim, uma questão da cultura popular, né? Dançar um Bumba Meu Boi, né? Um sotaque da ilha, né? Sei lá, fazer um caboclo de pena, né? Dançar um maracatu, dançar um samba mesmo que seja. Então, essa relação com o corpo, ela é muito podada no sul do Brasil, assim, é muito diferente. Até amanhecer num tambor de promessa, bem isso, tio. Dançar até morrer, assim, né? Vocês que são aí de São Luís estão ligados, né? Que a gente dança pra porra. E sei lá, dançar do show da Afros, por exemplo, né? Que é um show super dançante. Inclusive, as Afros tocaram lá com teus amigos, Alice, lá no Rio de Janeiro. Com Sexteto Sucupira. Então, pois eu sou muito forrozeira, até mais do que forrozeira, que o Sexteto Sucupira, que é um grupo lá do Rio de Janeiro, ele é mais do que forró, ele é forró, jazz, ele tem imagina, é um grupo de música instrumental, né?
E eu tinha, assim, quase como uma religião e praticamente toda semana pro forró, né? Que também era a minha forma Nossa, uma coisa que me ajudava a me autorregular, né? E aí eu vim pra Chapecó e felizmente eu vejo que eu não sou sozinha, né? Que tem muita gente, sempre quando a gente fala sobre isso, no show das manivas, né? Que são as oportunidades que a gente tem para dançar. Eu sempre falo isso, né? Ah, quando é que a gente vai ter um forró nessa cidade? E eu vejo que as pessoas concordam, né? Assim, que existe essa demanda, essa necessidade. E para além disso, o que eu tenho articulado, pensado assim, em termos mais da minha área, né? Que é a psicologia clínica, que é a terapia haitiana, é perceber assim que num lugar que a gente pode dançar, é, então que você, né, falando em cultura popular, né, que você vai para uma festa para dançar, né? Esse é o objetivo. Você não está indo assim para pegar ninguém. Pode até acontecer, mas não é esse o objetivo. Você vai para ouvir música, vai para se manifestar. Esse é o objetivo. E vai gente assim de toda cor, né, de toda idade, vai família, não é? Porque às vezes aí o rolê mais assim urbano, capitalizado, né? Há uma repressão ao corpo muito grande. Porque se você está dançando, meio que você Luz está ali. branca. Oi? Rolê luz branca na tua Luz cara, assim. branca. É verdade, né? Assim, não tem nenhum ambiente assim para você conseguir se manifestar, para você dançar, né? Um ambiente assim opressor e tudo assim muito sexualizado, de modo que você não consegue expressar nem o corpo, né? Toda expressão de dançar já é uma coisa de seduzir, já é para alguém, né? Eu gosto muito dessa frase do quem disse que é para você, né? Aquela música da Larissa Luz que eu tenho pensado muito nisso, né? Assim, quando você não tem cultura popular, quando você não tem um lugar para se expressar, para expressar o corpo, né? Tudo fica. Aí toda expressão corporal fica excessivamente sexualizada. E eu acho que Chapecó tem esse problema Sim, da falta de lugar, né? exato. Falta de Mesmo espaço assim, de a gente expressão. consegue fazer as coisas. Mesmo assim, a gente faz. Né? Tem É, festival independente, né? Pegando um pouco da sua fala. Daí você pode desenvolver, né, Joana? Vamos falar assim, o que tem apesar de tudo? Né? Tentando não, trazer essa positividade. a gente tem essa crítica, né, bem forte, porque, enfim, a gente quer que não estejamos só nós, né, das manivas, né, nessa representação, enfim, da cultura popular, da performance, da dança popular, né? Mas a gente quer estar com os Guarani, né, com os Caingangue, assistindo eles, né, também, não só a gente e tal. Essa coisa mais da branquitude, aceita, socialmente aceita e tal, né? Então tem essa questão do socialmente aceito, o que é socialmente aceito e o que não é. Tem essa questão do consumo, da cultura do consumo, né? Que é um outro tipo de entretenimento, né? Que é um entretenimento para consumo, né? Tipo, a gente poderia colocar os bares de casas de shows nesse espaço, né? De cultura para entretenimento. Não quer dizer que ali não tem o trabalho do músico, do instrumentista, né? Mas é um outro tipo de relação, né? Que se tem ali com a cultura e com o espaço também, como tu colocaste. Mas o que eu vou dizer em relação a isso é que a produção independente é o que sempre salva, né? Tipo, é uma coisa absurda, assim, de você conseguir observar que, tipo, mesmo eu estando lá em São Luís, ou eu estando aqui em Chapecó, o que salva a galera, não só os artistas, mas quem quer se manifestar livremente é a produção independente, né? Porque, por exemplo, assim, você pode ter um edital para lançar um álbum ou fazer um projeto, mas quem é instrumentista, o que bota a comida do cara ali todo dia, ou da mina, instrumentista, musicista, são as gigs,
né? Né? Então, essa produção independente, né? Que é uma coisa que, por exemplo, aqui não é nem um pouco valorizada na nossa cidade, porque, como a Alice bem pontuou, a gente não tem espaço para fazer produção independente em Chapecó. É uma treta fazer produção independente aqui, nesse sentido, né? Não tem locais para isso. É tudo muito luz branca, muito centro de eventos, muito, né? Independente total, tio. Né? A cultura independente, ela tem esse, tu sabe, né, tio, muito bem aí vocês com os afros nessa luta, né, produzindo vários eventos, enfim. E a cultura independente é o que salva, né? É o que salva aqui a gente, a Batalha da Casinha, né? Quem salva a galera do rap do hip hop, mano? A Batalha da Casinha, cultura independente, né? E aí a gente tem um sarau que a gente está conseguindo, né, Alice, manter ele uma vez por mês agora online, viu, galera? Então esteja no Nuvem Coluna, mesmo que for por live, tá? Então a gente tem um sarau que a gente consegue fazer ele todo mês para a galera chegar e se expressar. Um sarau muito interessante que a gente ocupa a rua, né? A gente tem que ocupar a rua em parceria com o bar, mas, né, a gente tem que ir lá e tem que se botar a cara, porque sem cultura independente ninguém vive, galera. Tipo, não existe isso, ninguém vive só de digital, né? Tipo, por mais que a gente tenha nossos projetos, a gente está sempre trabalhando nos editais, mas, sabe? E se não fosse a Batalha da Casinha? E se não fosse o do Vem Colona? Sabe? Se não fosse a nossa maloca, né? Inclusive, a música que eu toquei e cantei ontem, né? Fala muito disso, né? A música tá falando da cultura independente, né? Tá falando da nossa maloca, tá falando que a gente estava ali tocando num evento independente junto com os irmãos Panaroto, e aí a gente compôs essa música, né? Então, né? O Isaías também, quando ele tá aqui, né? Independente do lugar que ele tá, lá em São Luís também, ele tem essa vibe de fazer jam session, né? Botar a galera para tocar jazz. Então, tudo isso não só vai dando a subsistência ali daquela cidade, né? Todas as ações de cultura independente, né? Vão fortalecendo a cultura ali, mas também vão formando uma identidade, sabe, para a cidade. Né? O que a cidade tem essa semana? Essa semana a gente tem a Batalha da Casinha, e dessa semana que vem a gente tem do Vem Colona. Aquilo ali vai criando um ambiente, um circuito cultural, uma identidade, né? E também vai criando uma subsistência ali, né? Tu vai se formando nesses espaços, né? Por que é tão importante ter sarau? Porque quem que dá bola para poeta, né? O que o poeta vai fazer se ele não tiver o sarau para ir lá apresentar o que ele escreve, né? Não, outra coisa também, né, sobre sarau, assim, que eu acho importante dizer, é que muitas vezes é o sarau que motiva a escrita, né? Se não tem sarau, a pessoa não, eu mesma, assim, eu não faz um poema do ladão. Eu precisei criar, porque aí você escreve um poema, você posta no Facebook e pouca gente curte, e você fica assim, ninguém gostou do meu poema, e isso acaba com a autoestima do poeta. A gente tem que ter essa troca, esse olho no olho, esse lugar para falar o poema, né? Mas eu queria voltar aqui, ó. A Tio mandou uma pergunta da Jojo, que a Jojo, né, é muito presente, nossa mana das manivas, né? Jojo Pompeu, Jana Paula. Aí ela colocou assim, valeu, Jojo. Beijo. E a polarização sertanejo rock, né? Que rola muito aqui, já pegou essa polarização no mundo da música. Aí eu me lembrei de um bar que a gente foi, que a gente, às vezes a gente dá um rolê assim num bar e a gente vai conversar com o dono, com a dona, assim, para ver se rola de botar as manivas no bar, para fazer uma gig, né? Para tentar ganhar um espaço. Aí era um bar de rock. E aí a gente falou, manivas, cultura popular. Aí ele, tipo, não, porque aqui nós é rock, não sei o quê. E o dono do bar, né, esse dono do bar, ele já se achava, assim, muito alternativo. Pelo fato de ser rock, né? Bem dentro dessa polarização sertaneja de rock, a gente, assim, não, eu acho que... então, lembra? Eu até falei assim,
Não, Joana, tranquilo, é que ele é conservador, né? É você mais conservador. E aí ele concordou, não, eu sou conservador. Porque só Pois rock, é, só né? podia A gente, rock. a gente teve o maior cara de pau de chamar o cara de conservador. E o cara nem brigou com a gente, ele admitiu que ele era conservador mesmo. Então, tipo, né, é com essas pessoas que são donas dos bares, assim, né? E isso tem a ver com questão de gênero, com certeza, né? Não é à toa que ele era um cara. E que o rock, né? Que é muita quebra de paradigma para essa galera. Mulher, grupo de mulher, mulheres na música, né? Existe muito pouco espaço para isso. Agora, olha só, eu tô vendo que tem uma pergunta aqui. A Tio, a Tio fez uma pergunta aí. Eu vou Olha aí. postar aqui a pergunta da Tchu. Ei, Joana, aí vocês têm muitos mais espaço. Só que a pergunta ficou na cara da Joana. Joana, você vai ter que ir para cima, assim. Ah, ei, Joana, aqui vocês têm muitos mais espaços de produção independente do que aqui. Né? Aqui diminuiu muito. Da onde Eu a não... Tchu tá falando? De São Luís, do Maranhão? São Luís, a Tio é da Afros. É a Sim. menina da Afros. A minha Eu, amiga. eu acho que eu vou fechar a pergunta dela só porque tá na sua cara, Fecha, Joana. fecha, por favor. Então, Tio, inclusive as pessoas estão muito pedindo da casa da mãe Joana e a volta da casa da mãe Joana em São Luís, o que eu não acho uma coisa ruim, não, assim, talvez possa rolar, né? A gente nunca sabe. O do amanhã é muito mais agora, em termos de pandemia a gente não sabe de nada, não tem certeza de nada. Eu sempre, quando eu vou para São Luís, tu sabe que eu faço rolê de produção, né? Eu mesmo, independente se eu não tô morando aí, eu faço o rolê da casa da mãe Joana, porque eu tenho que ter sarau, né, mano? Tipo, aí em São Luís tem muito poetisa, foda pra caralho, e poeta, né? E, bom, Meu você sonho é sabe, conhecer São Luís. Eu quero ir com a Joana. compositora. Vocês, né? Vocês próprias, né, da Afro, estão aí fazendo um trabalho maravilhoso de composição, maravilhosos. Os compositores, uma galera mais foda que a outra e tal. Então tem que ter, né, produção independente. Só que eu tenho ouvido muito isso, as pessoas têm vindo me falar que não tá mais rolando tanta produção independente em São Luís, né? O que para mim, assim, é terrível, porque, assim, quando a gente vai fazer produção independente, a gente quer que se forme uma rede de produção, porque ninguém quer ficar fazendo sozinho. E isso porque é muita treta a produção independente. Só quem faz produção independente sabe, né? A Casa da Mãe Joana fez 5 anos. É 5 anos que eu tô nessa treta dessa produção independente, para cima e para baixo, norte e sul. E a minha produção independente, ela tem essa coisa de ocupação de espaço, né? Em São Luís a gente chegou até a casa da mãe Joana fixa, foi muito bom por um tempo, né? Mas hoje em dia a gente está muito mambembe, eu e Isaías, então a gente está mais com a ocupação de espaços, enfim. E eu acho que o que está acontecendo com São Luís, tio, é tipo assim, que São Luís tá, tá nessa vibe de talvez criar esses espaços mais contidos, assim, mais parecidos, com menos show, menos produção assim de show, de sarau, de espetáculo de arte, talvez, de cultura, né? Talvez eles estejam mais na vibe de fazer bar e sons de bar e essas coisas. E aí, tipo, isso é complicado, sabe? Porque o lance da produção independente é o seguinte: tu tem que ter alguém que esteja na pilha de realizar as coisas, né, cara? Tu tem que botar para realizar, né? E aí, esse botar para realizar, a Tio sabe muito bem aí, a galera da produção independente aí de São Luís, que é muito trabalho, né? É muito trabalho. Então, nem todo mundo tá nessa pilha, sabe? Nem todo mundo tá com tanto amor pela cultura assim, sabe? É isso que eu observo, assim, né? Que uma coisa é você amar aquilo ali, e outra coisa é você estar ali, às vezes, pela grana, né? Ou como um trabalho, né? Eu faço produção de cultura independente porque eu tenho necessidade disso, sabe?
Eu, por exemplo, aqui em Chapecó, a Alice sabe, eu tenho muitas críticas à cidade, mas eu não fico nessa. Eu vou fazer os meus rolês, porque eu não posso ficar sem, né? Tipo assim, eu vou ficar como sem sarau? Como é que eu vou ficar sem cultura popular? Tipo, como é que eu vou ficar sem dançar um cacuriá? Saca? Inclusive, até Rosa Reis veio pra cá, cara, deu uma oficina pra gente de cacuriá, né? Pra gente poder aprender a dançar o cacuriá com ela, que é uma maravilhosa, né? Rosa Reis, amo essa mulher, mil beijos para ela. Uma das grandes mestras aí que a gente tem, né? Da cultura popular brasileira, que está nessa função de passar, né? Esse conhecimento. Então, pô, a Rosa veio aqui, salvou a gente, ensinou a gente a dançar o cacuriá, né? Ensinou os toques pra gente, Isaías também, pra gente ter esses momentos, né? Então a gente tem que fazer os rolês, né? E a gente Eu botou. gosto muito. Eu A gosto gente muito. também, tio, fez um bloco de carnaval esse ano aqui. Vamos falar Inclusive, disso, vamos né? Que falar também é disso. bom. Mas eu Pois é, gosto muito de uma definição de arte, né? Que é a arte é fazer aquilo que a gente tem necessidade. E eu sinto isso muito também. Assim, eu tenho essa relação que. Ah, mas por que que a gente arruma essa treta de produção independente, né? Esse bloco de carnaval, a gente fez o bloco do Vincolona, né? E, e foi muita treta, muito trampo. Foi absurdo. o Pipoca Mas salvou. O Pipoca, tio, nos salvou aí nesse bloco, cara. Veio, nos ajudou, deu uma ajuda pra gente, tio, de bandinha de carnaval. Ele falou que vocês iam sair, o Pipoca, que vocês iam sair aí, que os Só Safados ia sair mesmo independente. Eu boto a fé, cara. Tem que fazer a parada, né, velho? De qualquer forma, é nós por nós, né? No Brasil a gente sabe que essa é a realidade, enfim. Eu fui lá para o Sri Lanka, né? E uma coisa, como a Alice disse, e uma coisa que eu observei é que lá o trabalho do músico e o músico é tratado de uma forma radicalmente diferente que no Brasil. Tipo, a música lá para eles é tratada como para os Guarani. Tipo é uma outra coisa, é uma coisa que está numa outra dimensão, que é como se fosse uma grande coisa, assim, que é um grande conhecimento, um grande panteão, um grande arquétipo de educação e espiritual. Então, instrumentistas, compositoras são para eles como semideuses, assim, como se fosse, né? E estando lá, eu observei essa distinção da relação, né? Que aqui a gente é tratado como vagabundo e lá eles são tratados como semideuses, né? Então isso ficou mais claro para mim, assim, de que é nós por nós, cara. Tipo, a gente tem que botar para fazer porque vocês estão sabendo, né, criança, que o negócio não é fácil. uhum. Não, com certeza. E é, é por isso que eu tô te entrevistando, né, Joana? É por isso que eu gosto que todo mundo te conheça, porque é essa locomotiva, essa força, assim, que é necessária pra gente fazer as coisas, e mais do que a força, que o entusiasmo, que eu acho que entusiasmo eu também tenho, mas o saber fazer na prática, né? É a experiência Sim. que é necessária para a gente conseguir fazer. Então, assim, por exemplo, no bloco de carnaval, eu sempre curti bloco, eu fui super entusiasta, só que eu nunca tinha feito um bloco. E aí eu percebi que fazer um bloco de carnaval, além da gente, além da música que a gente tem que cuidar, realmente precisa de todo mundo. Precisa de alguém para segurar o estandarte, alguém para levar água e bebida para os músicos, carregar as nossas mochilas, se a gente está tocando instrumento, com quem fica a nossa bolsa, né? Então, assim, um monte de detalhes, né, do apoio. E eu acho que esse apoio são as pessoas que vão comprando a ideia, né? E aí, essa ideia do carnaval, de bloco de carnaval, que é mó doideira, que é alienação, na verdade, não é alienação, porque você está ali trabalhando com um propósito. Né? Aquilo. Tem mó galera, assim, do povo, eu me incluo, eu sinto que eu sou assim também, que vê esse sentido espiritual do carnaval.
né? Nessa relação assim da música também, a música como algo que eleva a gente mesmo, né? E eu acho que no Ocidente isso tem se perdido, né? Essa dimensão assim é uma banalização da arte da cultura popular, como se fosse assim uma dicotomia com relação ao trabalho, mas não é dicotomia porque é muito trabalho, né? E tá na dimensão do sentido da vida, né? Assim, fazer carnaval para mim, fazer sarau, esse trabalho com cultura, tá no âmbito do sentido da vida, né? E quando a gente não tem esse sentido da vida, não consegue trabalhar nesse sentido, a gente adoece. Então, assim, é algo imprescindível. Eu posso falar isso, eu sou psicóloga, eu trabalho com clínica. E o que eu mais vejo são as pessoas adoecendo por falta de trabalhar no sentido da vida, né? A pessoa tem um emprego, mas não tem um trabalho, alguma coisa que ela veja sentido. Né? E mesmo que tenha um emprego que faça sentido para ela, não é o suficiente, porque a gente precisa ter o nosso lugar na comunidade. E para algumas pessoas isso pode ser o esporte, para outras pessoas pode ser, enfim, pode ser várias coisas, mas tem uma galera que é a arte, que é a arte que se não tiver isso, a pessoa não encontra o seu lugar na aldeia, né? Como a aldeia tem o guerreiro, tem o pajé, tem o artesão. Então a gente precisa encontrar o nosso lugar, né? Isso para mim, eu acho que é o que é essa relação sagrada da arte, né? Que eu vejo muito na cultura popular e nesse saber. Enfim, eu acho que a gente tá. Já são quase 8 horas, já são 7:55. Eu acho importante a gente finalizar, né? Acho que tem pouca gente nessa live, mas é a primeira, tudo bem. Vamos abrir para perguntas, né? Ver se quem quer perguntar alguma coisa também, antes da gente encerrar, só respondendo a Tchura aqui. Pois é, Tio, no final, a gente que gasta toda a nossa grana, né? Porque a gente gosta mesmo da parada. Então, a Alice até falou isso. Cara, esse sarau do Nuvem Colonna e esses blocos de carnaval, essas coisas que a gente inventa, a gente gasta todo o nosso dinheiro com biri. Sim. Tipo, a gente... É porque é o nosso momento, né? Se a gente tá ali colocando toda a nossa energia naquilo, a gente vai curtir, né? Vai ter um momento, né, de curtir. Mas eu acho que é isso, assim, a gente tá tendo... Que nada, tio, tá fazendo super participação aqui na live. E eu acho que a gente tem várias iniciativas aqui, né, em Chapecó, digamos assim, né, para responder a pergunta da Alice e finalizar, de cultura independente atualmente, né, para dar um panorama. Também, assim, a gente está na luta, né? Então, a gente tem a nossa maloca, né, a gente tem Coletivo Adentro, Coletivo INSO, uma galera movimentando a cultura independente, né, a Batalha da Casinha. A gente tem o nosso sarau, a Manivas e várias outras coisas. Tem uma galera que está... Do audiovisual também, né? A gente Sim. lembra sempre do trabalho da Ilka Goldschmidt, né? Com a maravilhosa, né? Que traz essa leitura da cultura popular para dentro do audiovisual, né? Essa leitura da cultura popular da região, né? A Ilka trabalha a Margot Filmes, né? Não só a Ilka, mas toda a equipe dela trabalha muito bacana com esse tema, né? Que a gente está falando aqui hoje. Inclusive, ela tem um filme sobre o ritual, né? Do Kiki. E vários outros filmes que estão dialogando com as questões da cultura popular, apesar de eu não sei se esse é o campo, né, assim, se esse é o objetivo da Ilka, enfim. Mas a gente tem aqui várias galeras, né, que estão produzindo rolês, assim, né? O Renan, que estava aqui também, tá produzindo um rolê incrível, escrevendo textos sobre tudo que está rolando, né, na revista dele. Os irmãos Panaroto, né, que já até tocamos música que a gente fez com eles aqui no início da live, quem perdeu, tocamos uma música, que estão aí nesse rolê, né? Desde que eu comecei a ir pro rolê, né, eu já estava vendo eles fazendo todo esse rolê
de produção independente, né? O Nico e a Lisa, que estão nesse rolê também há muitos anos, de produção independente, de banda pra cá, banda pra lá, enfim. É muita gente para lembrar, né? Então, tipo assim, tem um rolê rolando, né? Tipo, a galera das artes visuais, já falei aqui do Coletivo INSS, do Coletivo Adentro. A Eu Maria... acho engraçado, assim, eu vindo de fora, né? O que eu mais escuto falar é que não tem nada em Chapecó, né? Não tem arte em Chapecó, que colocando a cidade nesse lugar da falta, né? Eu até tive Bom, essas histórias, né? Não vou contar com quem que foi, mas foi com um professor, né? Que aí tava na casa num jantar, e aí tava esse assunto sobre arte e tal. E aí esse camarada me perguntou assim: ah, mas você, sendo carioca, o que você acha aqui da cultura de Chapecó? E aí eu, bem, né, sério, falei: ah, eu acho que tem uma cena cultural emergente muito interessante. E aí ele ficou parado, olhando pra minha cara, assim, ficou um silêncio. E aí ele foi tipo: você tá falando sério? Falei, tô, né? E ele não acreditava que eu tava dizendo aquilo, porque é um lugar comum, né? Dizer que não tem arte em Chapecó, quando na verdade tem um monte de coisa acontecendo, só que, sei lá, as pessoas ficam engessadas num determinado lugar de que não tem, e também não vão. Pois é, né? A gente tem, fora, assim, a gente está mais focando na cultura popular e na produção de cultura independente. A gente não está falando das coisas já institucionalizadas, como o Festival de Teatro, né, que é nacional, por exemplo, que tem, mas já é uma coisa institucionalizada. Mas, por exemplo, a gente tem no mínimo dois festivais de música que está rolando por ano, e que são independentes, né? Que é o Sonora, para as compositoras locais, que rolou em 2019, foi maravilhoso, né? A gente teve 5 atrações de compositoras locais, mais a Valesca Torres do Rio de Janeiro, né? Então foram 6 atrações, mais a Ju, né? DJ Ju, que tá aqui também, não sei se tá ainda na live, que é uma maravilhosa. Beijo, Ju. DJ Ju Dias. Então, e mais o Magnólia, né? Que também é um rolê independente, né? O Magnólia Festival, né? E um puta rolê, né? Organizado pelo Flávio Testa e pela Ana Laura Dias, meus amados também. Se não estão aqui, já estou mandando beijo. Então, assim, tem os rolês, sabe? Só que ainda pode ficar mais power de rolê, né? A gente pode profissionalizar mais essa parada do rolê, né? A gente tem uma feira independente também, né? Organizada pela Angélica, né? Produtora da feira, que é o Cansei Verde Arte na Praça, né? Ah, não teve sonora não, tio? Aqui a gente fez. Depois te mando o vídeo para tu assistir, porque tem show, a gente fez vídeo com os shows das compositoras. Aí eu te mando para tu sacar como é que tá aqui a mulherada na música de Chapecó. Tu vai gostar. Então, pô, a gente tá rolando os rolês, sabe? Mas ainda a gente sente muito a falta desses espaços estarem mais regulamentados, assim, mais aceitos pela sociedade. E mais participação do povo originário, né? As etnias, os Guarani, os Caingangue têm que estar nesses lugares, né? Eles têm que estar se apresentando os rituais deles, junto nesses espaços de cultura independente, assim, do meu ponto de vista. E tem essa questão da corporalidade, né? Que a galera, para dançar, tem que ir num bailão e tá vestido até o pescoço, né? Então, essa repressão ao corpo é o que poda, muitas vezes, da cultura popular triunfar, né? Porque não existe cultura popular com repressão, né? Tipo, não existe cultura popular com repressão ao corpo, né? Você não poder dançar livremente numa manifestação de cultura popular, né? Esse ano a gente fez questão de fazer o bloco, né? O bloco do Nuvem Colona, com a bateria maravilhosa das Manas das Manivas que estiverem aí, né? E com a ajuda do nosso queridíssimo Pipoca, lá do Maranhão, que toca o terror na caixa, né?
Eu falei para Alice, a gente não vai pedir autorização nesse negócio. A gente vai fazer esse negócio, de qualquer jeito, vai sair, vai fazer cortejo tocando terror mesmo, e porque é para a polícia vir, entendeu? É para arranjar já, para a gente já fazer o bafão mesmo, para a gente já arranjar a polêmica, né? Porque é isso, né? Por que um bloco de carnaval, num horário de tarde, de dia, vai incomodar quem? A quem incomoda isso? Né? Se o carnaval é tão necessário, se esse espaço da corporalidade, de viver essa corporalidade livremente, é tão necessário para a gente quanto humanos, quanto sociabilidade, quanto relações, tudo. Né? Que mal vai fazer um bloco de carnaval, né? Então, vamos fazer esse negócio de qualquer jeito, né? Sem autorização nenhuma, vamos tocar o terror e a gente fez e rolou e foi lindo e nem a polícia chegou, nem o padre, que é quem mais assim treta com os eventos, nem o padre tretou com a gente, né? Então deu tudo certo. Eu acho que é isso aí, cara. Assim, eu acho que a cultura popular ela é também uma provocação, né? Eu escuto as toadas de Bumba Meu Boi de Mestre Humberto, né? E eu vejo que a provocação que ele está fazendo com os outros cantadores, né? De toada, né? Principalmente com o do Boi da Maioba, ele tá fazendo provocações ali dentro das toadas, sabe? Tipo, tá meio que alfinetando, assim, a galera. E isso faz parte da cultura popular. Né? A cultura popular, ela tem a provocação, ela tem que ter a provocação. Ela é a própria provocação, porque ela é essa liberdade dos sentidos, né? Ela é a liberdade do canto, da dança, da performance, das vivências, das gerações, da comunidade. Para mim, assim, eu vejo muito que foi uma salvação na minha vida. Ana, acabei de falar do Magnolia, de tudo, Flávio. Você aqui, amor. Beijo, linda. Então é isso, assim, a cultura popular, ela é para mim, ela não só salvou muito a minha vida, assim, no sentido da vida, de achar um sentido na vida, mas ela é também, assim, para mim, tipo uma religião, porque ela é uma libertação e é uma grande escola, assim, eu aprendo muito, assim, é muito mestre, muita mestra que a gente tem nesse Brasil, então é muita gente para aprender, né? Então eu aprendo muito. Oi, Ana, saudade. A gente acabou de falar do Magnolia Festival como uma das maiores, um dos maiores rolês independentes dessa cidade. Então é isso, pessoal. Eu acho que a gente vai encerrar por aqui mesmo, né? Já até passamos do nosso horário. Vamos seguir com essas lives todos os domingos às 19 horas, domingos de quarentena, e sempre com entrevistas. Eu acho que da próxima vez eu e Joana a gente vai se encontrar e a gente vai convidar. O nosso próximo convidado já está confirmado, vai ser o Demétrio Panaroto. Tá aí, Demétrio? Acho que não. Demétrio me mandou uma mensagem no WhatsApp agora há pouco. Acho que ele tá. A gente tá o Sarau no Vincolona tá fechando um projeto com o Quinta Maldita, organizado também pelo Demétrio. E a gente vai lançar em breve um podcast com um compilado de áudios de poetas que a gente foi juntando. Né? Isso é uma coisa bem legal também que a gente está produzindo. E então, domingo que vem, estamos aí novamente com a Nuvem Digital, com outra entrevista, e pretendemos seguir fazendo todos os domingos com diferentes artistas. Já pensamos em vários nomes de gente que a gente quer entrevistar. Mariana Berta, queremos entrevistar, vamos falar com ela, pedir. O próprio Renan também. Pensamos uma galera. Quem tiver sugestão de pessoas que gostaria de assistir entrevista, manda pra gente. Também entrevistar quem tiver a Ana e o comentário sobre essa live, manda por direct, né? Que de repente também a gente posta nos nossos stories. E vamos tentar crescer esse movimento, né, gente? Que eu acho muito importante, essa valorização da cultura local, fazer do Instagram
como se fosse a nossa rádio comunitária, né? Não ficar só assistindo live dos artistas. Eu adoro a Duda Beat, por exemplo. Mas a live da Duda Beat, assim, ela tá distante, né? Eu tô muito mais interessada em ver a live das pessoas que estão mais próximas, né, da gente e que estão com conteúdo, estão com coisa interessante para falar. Então, vamos lançar esse olhar para quem está próximo, né? Para quem está, para os nossos parceiros. Né? Para os Isso tem nossos muito a ver com parceiros. cultura popular também, Vou, né? vou, Então, vamos nos vou... despedir com poema, né? Vamos nos despedir com poesia? Pode ser. Fala Bom, o seu poema que você fez para a quarentena, Joana. sim, eu vou recitar um poema. Só dizer que quem chegou tarde perdeu a música, tá? Então, numa próxima live eu posso fazer uma palhinha de novo do som, né? De músicas minhas. Tio, tem música que eu compus aí em São Luís, tem Cacuriá, tem tudo. Da próxima live aí a gente dá mais uma palhinha, né, Alice? Dos sons. E agora eu vou recitar um poema. Oi, Catiúcia, tu chegou no final, amor. Mas eu acho legal isso que a Alice falou, antes de eu recitar o poema e a gente terminar, dessa rede de a gente fortalecer a nossa rede de produção daqui. Isso é uma coisa que está dentro do meu trabalho com cultura também, como produtora cultural, que é sempre produzir coletivos, né? E produzir em coletivo, né? Por exemplo, o Sonora. Não é meu, é de todo mundo, né? Então, porque a gente está muito nessa lógica individualista, sabe? Essa lógica ocidental, que é uma lógica de escolha do individual, né? E essa não é a lógica que vai nos sustentar, né? Daqui para diante, né? Nessa incerteza dessas pandemias. Então, a gente tem que se coletivizar cada vez mais, produzir em coletivo. E nós, produtores e artistas, temos que estar junto, brother. E a gente tem que estar fortalecendo o nosso movimento, então, mesmo aqui da região, que é isso que a Alice falou, acho super importante, né? Super digno de a gente estar juntas nessa parada. E é isso, assim, a gente vai entrevistar todo mundo. A Ana e o Flávio. Essa live, pelo menos esse segundo momento, acho que o primeiro a gente perdeu, mas a maior parte da live, né, vai ficar registrada durante 24 horas nos stories. Eu vou fazer, eu gravo também para postar depois, para fazer uma edição. Mas quem chegou atrasado e quiser pegar o início, vai estar nos stories, tá? Eu acho que vale a pena, porque teve muito conteúdo bom, coisa pra gente aprender, refletir. E vamos de poesia, Joana. Massa! Deixa eu só agradecer a presença da Tio aí, povo de São Luís, valeu, gratidão. Gratidão. Diabless, né? Saudade pra porra aí de vocês, dos reggae, das produção, de tudo. Tamo aí, assim que o Isaías conseguir voltar do Sri Lanka, a gente vai visitar vocês. E obrigada pela presença. A próxima live traz a galera toda aí das Afros, todo mundo, para vocês participarem. Quem sabe a gente faz um som juntas até, Manivas com Afros, hein? Já viu? Que massa! Ah, imagina! Que luxo, que chique. E vamos de poesia, então, para... Se somos unidos, somos mais fortes, sim. Ana, bota fé. É nóis, mano. Então, eu vou recitar essa poesia e valeu, galera. Muito gratidão aí por quem colou, quem chegou atrasado mesmo assim, mas colou. Valeu aí, Catiúcia, por ter colado. Tu provavelmente vai estar numa dessas lives também, vai te preparando aí. E vamos de pandemia pampeana. Passarinhos das mais variadas espécies seguem o viver. Um casal de pandas conseguiu transar. Muitas coisas a escrever. E o Ocidente segue surdo. Tudo que eu ouço beira o absurdo. Há mortes engarrafadas nas filas dos supermercados. E o vaneirão que toca na vitrola dá o tom do mate amargo. O nascer do sol distrai a seca que bate à nossa porta. É um tempo difícil para quem vive de arte. Zero vontade de fazer lives. Talvez nesse tempo os tucanos estejam melhores alimentados.
As mães seguem com suas asas de carcarás. A lua cheia que brilha desconhece a pandemia. No horizonte dos pampas, eu limito o meu andar. Então é isso, galera. Esse é um poema que eu fiz para o Sarau no Vem Coluna, em parceria com a Quinta Maldita, vai estar nesse programa. E o tema é pandemia. É o coronavírus, enfim, o tema do poema. Muito legal, Joana. Gratidão à presença de todos. Nos vemos no próximo domingo com nova live e entrevista com Demétrio Panaroto. Gratidão. É nóis. Beijo, gente. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, galera. Tchau, Alice. Valeu. Tchau.